Fórmula do Sucesso? Estamos aqui no nosso segundo encontro do tema cartografia. Neste encontro nós conversaremos um pouco sobre a questão das escalas cartográficas e também da representação do relevo por meio de isolinhas, as chamadas curvas de nível. Por falar em escala cartográfica, você lembra o que significa uma escala? Na sua aula de matemática, certamente, você aprendeu que a escala estabelece uma relação entre o desenho e a realidade que foi representada. Então, por exemplo, uma região, um país, são representados no mapa e aí tem-se lá a escala, representada por meio de um número que vai indicar justamente qual é a relação que existe de forma proporcional entre esse desenho e a realidade, da superfície. Bom, eu gostaria que você desse uma olhada nesse próximo quadro agora para a gente entender melhor essa questão da escala. Acompanhe. Nós temos aqui um quadro que explica justamente o que é uma escala, não é? Então nós temos, primeiro, a escala é, por definição, a relação entre a distância no mapa e a distância na realidade. E quais os tipos de escala? Existe a escala gráfica, existe a escala numérica, existe escala grande, existe escala pequena. A escala gráfica é aquela escala em que você vai ter uma medida de 1 centímetro na carta ou no desenho relacionada à medida de distância real. Por exemplo, aqui cada centímetro representaria 50 metros na realidade. E a escala numérica traz uma relação de proporção de forma direta, isto é, 1 centímetro no mapa dá X número de centímetros no terreno. Neste exemplo, 1 centímetro no mapa seria ou representaria 25 mil centímetros na realidade, no terreno. E a relação de tamanho da escala? Quando eu digo que a escala é grande ou é pequena, observe, a grande escala ou a pequena escala são definidas a partir justamente da diferença em que elas são apresentadas do ponto de vista numérico. Por exemplo, de maneira geral, pode-se dizer que escalas menores que a relação de 1 centímetro para 10 mil centímetros são escalas grandes. Escalas pequenas seriam aquelas com relações iguais, ou melhor dizendo, superiores a 1 para 10 mil. Isso significa o quê? Na realidade, na prática e matematicamente falando, que quanto maior for o valor do denominador, menor é a escala. Exemplo, se nós tivéssemos uma escala de 1 para 100 e uma escala de 1 para 1000, a escala de 1 para 100 ela é maior do que a escala de 1 para 1000. Por quê? Porque numa escala de 1 para 100 nós teríamos aí uma redução da superfície em 100 vezes. Na escala de 1 para 1000, a redução da mesma superfície representada em 1000 vezes. Então, quanto maior for o número de reduções aplicadas na escala, na confecção do mapa, menor é essa escala. Ok? Ou seja, quanto maior o valor do denominador, menor é a escala. Voltando lá ao quadro, observe. Nós temos na parte inferior aqui também uma representação, diferenciando ainda de maneira mais usual escala numérica de escala gráfica. Temos aqui uma escala numérica de 1 para 500 mil. E temos uma escala gráfica que está aí com barras de espaços, é como se apresenta a escala gráfica convencionalmente. Na numérica, a gente lê aqui que cada 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. A escala foi reduzida, a realidade foi reduzida em 500 mil vezes, portanto. Na escala gráfica, nós temos aí 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade. Ou seja, no caso aí, pela representação, 2 centímetros no mapa equivalem a 10 quilômetros na realidade. Se você observar bem, as duas escalas se equivalem. Até porque, se transformarmos nessa escala numérica os números que estão em centímetros em quilômetros, nós teremos justamente cada centímetro representando 5 quilômetros. Sabendo, primeiro,
que de centímetro para metros nós temos duas casas decimais, que aqui cortadas se transformam em 5.000 metros, e que cada quilômetro representa 1.000 metros. E aí, portanto, a diferença de 3 casas decimais de metro para quilômetro. Então, 1 centímetro neste caso representaria 5 quilômetros no terreno, o que é o mesmo valor que nós observamos na escala gráfica aqui do lado direito. Cada espaço como este está representando 1 centímetro no mapa. Portanto, cada espaço de 1 centímetro está representando 5 quilômetros, já que 2 espaços estão representando 10 quilômetros. Ok? Vamos prosseguir mais um pouco aí, ainda em escalas. De maneira geral, as mesmas podem ser classificadas em grande, média e pequena, considerando aquela questão que acabei de explicar acerca do valor do denominador. Vejam, escala grande são aquelas que são utilizadas normalmente em plantas de arquitetura, de engenharia, não é? Plantas de planejamento urbano, né? Cadastros imobiliários e multifinalitários. São escalas que vão aí entre 1 para 50, 1 para 20 mil. Escalas médias já são utilizadas em mapas topográficos, como mapas do IBGE, mapas do Exército, não é? Mapas com escala de 1 para 25 mil a 1 para 250 mil. E pequenas escalas, de maneira geral, aquelas com valor de 1 para 250 mil, né? Aliás, acima de 1 para 250 mil. Como é o caso dos mapas e atlas geográficos e ainda os globos terrestres, né? Cujas escalas têm um denominador com grande valor, denotando, portanto, uma grande redução da superfície real. Ok? E aqui na ilustração abaixo, uma representação apenas de escala gráfica, né? Lembrando que justamente os períodos ou as extensões gráficas, elas normalmente são representadas em centímetros, convencionalmente em centímetros no mapa, para que você não fique preocupado achando que de repente vai apresentar-se uma outra divisão na prova de geografia. Não, isso pode acontecer até matematicamente, como você aprende, mas em geografia, né, lembrar que cada espaço, cada barra, ela vai trazer espaços que equivalem a 1 centímetro, ok? Bom, para quem ainda tem alguma dúvida sobre a questão da relação entre o tamanho da escala e o valor do denominador, esta ilustração não deixa qualquer dúvida. Observe que o mapa aqui, ele foi representado em escalas distintas. É a mesma área, a mesma superfície, portanto. Então, o que é que acontece? Nós temos um efeito agora provocado pela diminuição da escala na representação cartográfica de uma cidade. E aí, o que é que acontece? A escala 1 para 50 mil traz a cidade com um certo detalhamento, não é, da superfície, em matéria de construções, quadras, arruamento. Ao passo em que essa escala vai reduzindo de tamanho, ou seja, que o valor do denominador vai aumentando e, portanto, a representação vai ficando cada vez mais pequena da superfície real, significa que nós temos uma redução de escala. Na última figura aqui, escala 1 para 3 milhões, nós já temos a cidade representada praticamente por um ponto. Então, note, né, reafirmando aí, que quanto maior o valor do denominador, menor é a escala. Um outro tema importantíssimo dentro da questão cartográfica é a representação da superfície por meio das curvas de nível. Os mapas topográficos, que são aqueles que trazem representações do relevo de uma forma em que horizontalmente se observe, se constate, se analise aquilo que seria verificado somente in loco, não é? Seria verificado na realidade, horizontalmente. Então, as curvas de nível, elas tratam justamente dessa possibilidade de verificação dessas nuances, né? Dessas características topográficas da superfície da Terra numa determinada região. Portanto, curvas de nível são linhas, não é, sinuosas, isso em se tratando, obviamente, não é, das marcas do relevo terrestre, são linhas que são utilizadas no mapa, numa representação cartográfica, unindo pontos que estão situados à mesma distância do nível do mar. Essas curvas são colocadas, são traçadas no mapa de acordo com o trabalho que é feito de levantamento em campo
justamente das diferenças altimétricas, por meio de instrumentos como nós vimos agora há pouco, teodolito, estação total, GPS, além dos trabalhos de aerolevantamento e de fotointerpretação, ok? Vamos voltar lá à ilustração. Aqui nós observamos algumas figuras que estão trazendo mapas em curvas de nível, não é? Na parte superior nós temos aí, por exemplo, o Pão de Açúcar e o Morro da Urca, representado aqui em curvas. Não é? Observe que os valores que estão indicados aí, eles estão em metros, embora não haja indicação, mas é para mostrar para você que isto é convencional, tá? Então nós temos cotas em metros, não é? E uma outra coisa também é que as cotas das curvas de nível, quando se representa uma elevação, elas aumentam da periferia para o centro, como você observa, por exemplo, neste caso aqui, correto? Com uma cota menor de 50 no Morro da Urca e uma cota indicada máxima de 350 metros. Em comparação entre o Pão de Açúcar e o Morro da Urca, note também, né, que as curvas estão mais próximas entre si aqui no Morro Pão de Açúcar. No Morro da Urca, elas estão mais distantes. De maneira prática, isso indica uma suavidade maior na rampa do Morro da Urca, na declividade do Morro da Urca, e uma inclinação maior no Pão de Açúcar. Portanto, quanto mais próximas estão entre si as curvas de nível, isso indica áreas de maior declividade. Nas figuras na parte inferior, nós temos aí numa representação em preto e branco, no lado esquerdo, e numa representação em colorido, justamente aquilo que as curvas de nível expressam. Na parte superior, dentro desses quadros, nós temos aí a representação do relevo de forma horizontal, como se estivéssemos trafegando, passando pelas áreas. Ao passo que na parte inferior nós temos a projeção dessa representação dos perfis no plano, né? E aí, com uma escala de cores, como por exemplo do lado direito aqui, os pontos mais altos estão representados em tonalidades de marrom, né? E os pontos mais baixos do relevo em tonalidades aí de azul ou verde. Prosseguindo, nós temos aqui, mais uma vez, né, uma representação em curvas de nível na parte superior da ilustração, que traz, né, ou traduz, de certo modo, as características topográficas desse morro que está abaixo. Então vejam que cada uma dessas camadas, na realidade, indicadas pelas letras A, B, C, D, está representando cada um dos níveis topográficos que estão indicados em curvas de nível, não é? De 20 em 20 metros, nós temos ali uma cota de 20, de 40, de 60, e a mais externa seria do nível do mar, não é? Seria a cota 0 metro, nível do mar. Nessa ilustração também é possível observar algo semelhante, não é? Nós temos aí um morro e a sua projeção no mapa. No mapa não é possível a gente observar o perfil topográfico, não é a forma adequada para esse tipo de representação. Então a gente observa como se estivéssemos sobrevoando a área. E aí as curvas de nível nos auxiliam a entender, não é, o comportamento geral do relevo. Mais uma ilustração, mais uma vez, não é, uma representação em curvas de nível, na parte superior e abaixo, o perfil AB, né, representado nesse mapa aí. Então observem as cotas, né, mais uma vez, e que assim como no mapa, no perfil, o morro situado do lado esquerdo está a uma cota mais baixa do que o morro situado no lado direito. Aqui nós temos, né, uma visão geral em curvas de nível, sem o perfil indicado, mas onde é possível ver que do lado direito existe um morro um pouco mais elevado e o outro morro um pouco mais baixo no lado esquerdo. Além disso, nós temos um outro detalhe também, né? Lembrando, primeiro, que entre os dois morros existe aqui uma espécie de depressão ou um vale, não é? Então, quando não existem cotas de curvas ou linhas indicando entre dois morros a existência de um perfil de elevação, então significa que existe uma depressão ou um vale entre os mesmos. Além disso, lembremos também que numa mesma área ou numa mesma superfície, como no morro aqui do lado direito, nós podemos ter algumas faixas com as linhas ou curvas bem próximas entre si e outras, não é, em que as linhas ou curvas estão mais distantes. E como foi explicado anteriormente, isso indica o comportamento da declividade, da inclinação, e não da altitude.
A altitude não faz diferença se eu vou chegar ou subir pelo lado mais íngreme ou de menor declividade até o ponto lá de 250 metros. Não é? A questão é que eu vou percorrer uma distância horizontal um pouco maior, não é? Indo pela área de menor declividade, e pela área de maior declividade ou de maior inclinação, onde as curvas estão mais próximas, na realidade eu chegaria ao mesmo ponto, né, ao topo desse morro, mas tendo que fazer um esforço maior de subida porque o terreno é mais íngreme. Ok? Bom, aqui uma outra representação, né? Nessa representação nós temos aí uma paisagem na parte superior e abaixo a mesma paisagem retratada em curvas de nível. Reparem que alguns elementos, né, como elementos de drenagem, rios, sulcos, pequenos drenos, né, eles podem ser muito bem visualizados, definidos, né, numa representação em curvas de nível, que, portanto, passa a traduzir bem o comportamento do relevo. Observe como, por exemplo, aqui, né, essa parte da superfície está sendo representada aqui com uma aproximação muito grande entre as curvas, denotando, portanto, a grande declividade existente nessa área aqui do perfil. Ok? Bom, então, de maneira geral, é isso que nós temos sobre as curvas de nível. Espero que você tenha entendido, mas que não deixe de acompanhar o nosso próximo encontro, onde falaremos sobre outras aplicações a partir de isolinhas, que no mapa podem traduzir outros fenômenos geográficos, tá? Eu aguardo você para o próximo encontro. Até lá!